Toda a glória a Jesus por esse momento, a Ele louvor, honra e glória. Eu gosto muito dessa atmosfera. Eu sei que tem muita gente que gosta de grandes movimentos, de grandes ajuntamentos, de cultos superlotados, com uma estrutura de som, de iluminação, mas eu gosto muito dessa atmosfera de proximidade, de intimidade. Eu me sinto tão amada pelo Senhor por esse privilégio, pelo privilégio de estar com vocês. Quando a Juliana me fez o convite, eu disse sim, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com pessoas na mesma sintonia do Senhor, eu já digo sim para Ele. Não que me sinta preparada, porque eu sei que Deus tem feito de vocês e em vocês coisas tão grandes, tão poderosas, que eu me sinto pequena diante de vocês. Eu olho para vocês e eu vejo a grandeza do Senhor, a beleza do Senhor em vocês. Me sinto tão amada por Ele, por esse privilégio. Eu louvo a Deus pela vida da Juliana, pelo convite e por ela ser tão especial, essa pessoa tão doce, tão querida, que eu tenho um amor e admiração muito grande. Todo o meu respeito, toda a minha alegria pela sua vida, viu? Bendito seja o nome do Senhor. Bem, o tema já foi dito, é um tema tão terno, porque quando a gente fala de valores, a gente fala de identidade, a gente fala de características. E eu queria que nessa noite você se coloque nesse lugar em que foi pedido para o Senhor antes de mim na oração. Que você se desapegue de todas as interferências, tudo aquilo que tira sua atenção, sabe? Tudo aquilo que rouba a presença do Senhor, para que você direcione a Ele o seu entendimento. Uma vez eu estava em Campina Grande e eu vi um pastor dizendo: silencie seus pensamentos. Aí eu fiquei assim: meu Deus, como é que pode a gente silenciar nossos pensamentos, né? Nossa cabeça fica o tempo todo pensando. É quando você direciona o seu pensamento para que Deus seja o centro dele. Então que o Senhor possa permitir que você silencie seus pensamentos, que nada atrapalhe esse momento. O culto, como foi lido pela Jéssica, ele é algo racional. Ele é algo que você faz com toda a sua faculdade mental. Então o culto, ele precisa ser algo que você está ali plenamente, conscientemente. Não é algo que você faz alucinado, ou porque você está ali emocionado, porque você está ali porque você acha que é legal. Não, o culto é algo que você se sacrifica. O culto levítico era um culto de sacrifício. Os sacerdotes, eles queimavam, sabe, uma oferta. E essa oferta, quando ela era queimada, a fumaça subia. E quando era uma oferta genuína, com coração verdadeiro, contrito, ela queimava, subia e ia até as narinas de Deus, e Deus se agradava. E o que Deus fazia quando Ele se agradava? Ele mandava um fogo de volta, e aquele fogo era a presença dEle. Então, quando nós nos reunimos assim, a gente canta primeiro, porque a gente está sacrificando o nosso louvor, e aquele fogo, quando você canta, ele sobe, e aí Deus se agrada, e Ele volta com a palavra. Então, a presença da Gabi com o violão dela faz parte da nossa preparação, que é preparando a gente para louvar a Deus. Então, eu entendo muito a Juliana quando ela diz: estou feliz, porque ajuda a preparar o ambiente. O louvor ajuda a preparar o seu coração, de colocar na atmosfera, de colocar no ambiente de adoração, queimando, pedindo perdão, adorando, e aí esse fogo sobe, essa fumaça chega às narinas de Deus, Ele se agrada, e aí você é recebida com o amor do Senhor e com a palavra. E aí acontece de muitas vezes você cantar aleatoriamente, você ficar ali aleatoriamente, e aí você ouve a palavra assim: não entendi nada, não gosto dessa palavra. E por quê? Porque o seu sacrifício, infelizmente, não foi genuíno. O seu sacrifício não foi puro. O seu sacrifício não foi de coração. Não foi um sacrifício de entrega. Por isso que a palavra não te tocou. Por isso que a palavra não te atingiu. Mas nessa noite, eu creio que você está aqui disponível para o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Queridas, nós vamos abrir nossas Bíblias. E aí vocês vão me ajudar com o horário, porque a gente tem aí um horário e eu preciso que vocês me alertem, viu? Bem, nós vamos ler no livro de Daniel, no capítulo 1 e no verso 8. E aí eu quero que vocês
deixar a Bíblia de vocês aberta. A gente vai continuar usando a nossa Bíblia para a gente entender dessa palavra. Daniel capítulo 1 e o verso 8. Como todas encontraram? Amém? Eu vou ler em 3 versões, porque eu sei que algumas aí tem versões diferentes. Então eu vou começar com a Almeida corrigida, revista e corrigida. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Essa é a primeira versão. Quero ler na versão também Almeida atualizada. Ela diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. E eu vou ler numa terceira versão, o mesmo verso. Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. Por que eu li em 3 versões? Porque às vezes a gente só conhece uma versão e há palavras que ficam um pouco assim confusas no nosso entendimento. E a gente, quando tem oportunidade de ter outras versões, é bom comparar. Então a gente viu aqui que em uma versão ele diz assim: assentou no seu coração. Na outra ele diz: propôs no seu coração não se contaminar. Decidiu firmemente que não iria comer e nem beber do vinho. E nós estamos falando aqui hoje sobre valores inegociáveis. Para nós entendermos essa palavra e trazer essa palavra para a nossa vida, aplicar essa palavra, porque o propósito da Bíblia é esse: é você ler, ver como eles viveram, como eles agiram em determinada situação, e aí você traz isso para uma aplicação pessoal, para que você aplique na sua forma de viver. A palavra é para nos ensinar a viver, para nos corrigir, para nos instruir, para ser luz para o nosso caminho. A palavra diz que a Bíblia é luz para os nossos olhos. Então, quando nós estamos perdidos, a palavra é a luz, ela é a bússola, ela é o farol que nos mostra onde nós devemos ir e de que maneira nós devemos fazer para chegar até lá. Então a gente vê muitos exemplos na Bíblia, como o caso de Daniel. E como eu posso aplicar o entendimento dessa palavra na minha vida? Primeiro eu preciso saber o que são valores e o que torna um valor inegociável. Sabe? Quando eu estudo a palavra valor, etimologicamente, a origem da palavra significa que são normas, padrões sociais, geralmente que são aceitos ou mantidos por um determinado indivíduo. Então há pessoas que têm padrões. Ah, eu só como isso. Ah, eu só uso aquilo. Ah, eu só faço assim. Ele tem o quê? Um padrão. Ou, geralmente, dependem basicamente da cultura relacionada com o ambiente que nós vivemos. Nós, assembleianas, nós temos um padrão. Quando a gente chega em uma outra denominação, lá também tem um padrão. Então, a gente já tem alguns padrões que nos cercam. Na cultura ocidental, que é a nossa, nós temos um formato de casamento, um formato de namoro, um formato de relacionamentos que é um padrão. Quando nós chegamos no Oriente, a gente vai ver que os padrões e os valores e a cultura é muito diferente. Geralmente nós não compreendemos alguns textos bíblicos porque foge do nosso padrão, foge da nossa cultura, foge da forma como a gente conhece determinado tipo de situação. E aí a gente não entende. Por isso que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para entender o que aquela palavra significa. Então, valores são esses padrões, são essas normas sociais que nós temos, que são muito valiosas para nós. Então, um padrão é você honrar seus pais e seus pais, sua mãe e seu pai. Então, isso é muito valioso. Não toca na minha mãe, não toca no meu pai. Então, aquilo ali é muito valioso para você. É algo que não tem preço, que não tem como você negociar a sua relação com seus pais. A gente vê hoje muito pessoas que não têm padrão, que querem fugir dos padrões. Então, qual é o lado positivo de ter padrão e qual é o lado negativo de ter padrão? Então, vamos ver isso. E o que é ser inegociável? Bem, negociável, pelo dicionário, é tudo aquilo que não pode ser negociado. É tudo aquilo que você não pode
construir um preço que ninguém vai conseguir pagar. A Mona Lisa é um quadro que ele não tem mais valor agregado a ele, porque ele já é mais do que um patrimônio mundial. A Mona Lisa é uma obra de arte impagável. Por mais que a pessoa seja rica, ele não pode pagar a Mona Lisa, porque não é possível dar um preço para ela, precificar aquela obra. E aí eu fico pensando, para a gente entender isso, valores, padrões culturais, sociais, inegociáveis, eu preciso entender que essa palavra de Daniel, ela pode ser dividida em dois momentos. Ela pode ser dividida primeiro, entendendo quem são essas pessoas. Quem é Daniel? Quem é o rei Nabucodonosor? E depois, por que Daniel propôs no coração dele que ele não ia se contaminar? O que fez com que aquele rapaz decidisse, eu não vou me contaminar? Então, primeiro vamos entender quem foi Daniel. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte: vocês sabiam que Daniel, quando foi levado pelo rei Nabucodonosor, ele era bem jovem? Alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de 14, outros chegam a 16. Fato é que ele não era adulto, ele era jovem. Jovem de uma família real, uma família rica, uma família que tinha uma posição na sociedade em Jerusalém, capital de Judá. Então, ele era uma pessoa de família rica. E ele, com certeza, estava numa idade que algumas de vocês podem estar aqui hoje, né? Numa transição hormonal, em uma descoberta de personalidade, de identidade. Então, tem muitas pessoas que, quando chegam na fase da pré-adolescência e da adolescência, sofrem muito, porque estão ali nos conflitos existenciais, sociais, por que não dizer conflitos emocionais, então, de identidade. Muitos, quando entram na fase da adolescência, eles dão uma pirada. Eu dei uma pirada, faz tempo, mas eu dei uma pirada. E aí é normal, mas a sociedade, ela não tem paciência, chama a gente de aborrecente. Chama a gente de aborrecente, fala assim, ai, é os hormônios. Mas, gente, é uma loucura. É uma loucura. Você está sendo esticado por dentro. Você está sofrendo por dentro. É muito doloroso a adolescência. Extremamente dolorosa. E aí, ele vivia na capital. Ele era de uma família rica. A Bíblia não fala se ele tinha irmãos, mas ele tinha uma família. E ele estava lá vivendo tranquilamente quando o abençoado, não tão abençoado, o rei Nabucodonosor, ele vem. A Bíblia deixa bem clara a história de Nabucodonosor. Ele era um rei que sitiou, saqueou e destruiu Jerusalém. E ele foi roubando o povo, ele foi saqueando a cidade, desde os utensílios do templo, que era da adoração ao Senhor. Ele levou a camada intelectual, jovem, rica daquela cidade. Foi uma levada. Depois teve outras levadas, mas a gente vai ficar na primeira levada, que é a levada de Daniel. E aí, quando a gente estuda um pouco, a gente vai ver que Daniel foi levado próximo no momento que depois teve lá Jeremias, que foi levado também. Então, a gente vai ver dois cenários, né? O cenário que era de Daniel e o cenário que é de Jeremias. Se vocês estudarem, gente, é lindo para entender o momento que Jeremias viveu e o momento que Daniel viveu. Enfim, e aí Nabucodonosor, ele fez o quê? Ele levou cativo as pessoas, quais pessoas? Qualquer pessoa? Não, ele tinha um padrão, ele tinha um perfil que ele queria. Jovens da realeza que poderiam ser usados para trabalhar no castelo com ele. Então ele não pegou uma pessoa lá de qualquer lugar. Ele pegou pessoas específicas em um contexto social específico. Eu estou doida para aplicar aqui já com vocês, mas a gente vai aplicar mais na frente, tá bom? Vocês vão entender. Vocês não são qualquer pessoa. Vocês são elite e vocês são alvo de alguém específico querendo vocês. Amém? Então, para alguns, ser selecionado para servir na corte de um rei tão poderoso como Nabucodonosor poderia parecer um privilégio. Às vezes a gente é seduzido por alguma coisa, a pessoa pensa, nossa, que maravilha, eu estou sendo especial, alguém quer me levar para me botar em uma posição tal. Alguns poderiam se sentir vaidosos e até lisonjeados por ser roubado da sua família, da sua casa, para ir servir ao rei.
viver no palácio, comer da mesa do rei. E aí, esse convite não era um privilégio, porque não era um convite. Era o quê? Era uma usurpação, era um roubo, era um ataque. O que Nabucodonosor estava fazendo era um ataque. Estava levando os jovens para uma vida diferente com ele. Bem, se arrancar de sua família, se arrancar de sua cultura, não é nada que a gente queira. Eu estava conversando com a Thaís quando eu cheguei, que eu me mudei recentemente com a minha família. Estou fazendo doutorado em Araguaína e eu estou sofrendo bastante. Outro contexto, outro lugar, outras pessoas. E eu tenho sofrido bastante a readaptação. É como uma planta que você arranca, que está ali dando fruto, e aí ela vai ter que ser plantada até que ela crie raízes, até que ela comece a frutificar novamente. É muito difícil. E eu estou em paz. Eu não estou em um momento de sítio. Eu não estou em um momento de ataque. Vocês entendem? Então, essa forma como eles foram levados era degradante. Era uma situação em que os pais estavam perdendo os filhos, em que eles estavam sendo levados como escravos de luxo. Ai, que termo, né? Escravos de luxo. Nós temos visto tantas pessoas escravas de luxo hoje, que para divulgar uma marca, ele se submete a cada coisa, que para estar em uma posição, se submete a muitas coisas, que para ter um trabalho, se submete a muitas coisas. Não sei se vocês sabem, mas para ser aeromoça, precisa ter um perfil. A aeromoça, que a gente chama de aeromoça, mas são comissárias de bordo, elas têm que ser lindas. Passam por tratamentos estéticos muito sérios. Tem que ter um padrão muito difícil, sem contar que praticamente não vive em casa. Aí as meninas têm aquele sonho, mas todo tipo de sacrifício exige também um preço, não é? Então, eles estavam sendo levados ali para ser escravos de luxo, para servir um rei que era muito cruel. E a gente vai ver isso na história dele, né? Cruel e idólatra. E é nesse cenário de ataque ali a nação de Israel que Daniel e alguns amigos foram levados brutalmente. E é importante destacar que esse momento era um momento de guerra, não era um momento interessante. Eles estavam sendo levados à força, na marra, para ir para um lugar, um país que não era o seu, que não tinha sua cultura. E aquilo ali não era uma situação que para nós pode parecer estranho, mas era comum quando um rei atacava uma nação, ele levava alguns espojos, né, despojos, que a gente chama, que são bens. Eu vou levar os animais, eu vou levar alguns homens para ser meus escravos. Despojo era algo natural. Eu vou roubar, eu vou ficar com essa nação aqui e eu vou ficar com as casas, eu vou ficar com a colheita. Era algo normal, porque ele estava vencendo, então ele tinha esse direito. Mas o que acontece ali, que chama a atenção na história de Daniel, é que o tipo de despojo que o Nabucodonosor estava pedindo era um despojo diferente. Sabe por quê? Porque o Nabucodonosor tinha um perfil de despojo que ele estava pedindo. E aí, se vocês olharem bem aí, continuando no verso 3 ao 5, a gente vai ver o seguinte: então o rei ordenou a Aspenaz, que era o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, olha aí o critério, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e que fossem capazes de servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Eu não sei se vocês conseguem entender essa dimensão aqui. Se vocês estão conseguindo perceber que perfil é esse que Nabucodonosor queria. Pessoas com boa aparência, pessoas que não tinham defeito, que fossem cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento. Será que Nabucodonosor era besta? Não era, não. Não era. Ele não pegou qualquer pessoa. Tirou a nota de 300 no Enem. Não quero. Não sabe falar inglês? Não quero. Não sabe se arrumar? Não quero. Não quero. Eu só quero se for inteligente. Eu só quero se for sem defeito físico. Eu só quero se não tiver defeito. Cada uma de vocês aqui hoje é uma dessas pessoas sem defeito. Vocês não têm defeito. Vocês têm a aparência. Vocês têm a inteligência.
Vocês têm várias áreas de conhecimento que vocês dominam. O inimigo, ele sabe exatamente quem são vocês. A gente é que não sabe. A gente que passa por crise de identidade. A gente é que tem medo do nosso dia a dia. Ah, eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer, mas o diabo sabe. Você sabia? Você vai ser muito poderosa em Deus. Você não sabe ainda, mas o diabo sabe. Você já ouviu aquele ditado popular que diz que ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto? Os ataques que nós sofremos não são em vão, não são do nada, não são aleatórios. Ah, escorreguei e caí. Não, filho, não foi aleatório, não. Aquele escorregão foi intencional. Aquela quedinha, o diabo fez intencionalmente. Aquela pessoa que ele colocou, eita, parece que é só uma... Foi intencional. Então, assim, o perfil que ele queria era um perfil muito específico. Ele precisava de pessoas bonitas, ele precisava de pessoas inteligentes, ele precisava de pessoas capazes, ele precisava de pessoas que pudessem estar ao nível daquilo que ele tinha arquitetado. Era um plano, era um grande plano, um plano bem feito, um plano bem elaborado. E aí eu quero abrir um parêntese. Quando ele leva Jeremias junto com a outra camada, porque Jeremias, ele era um sacerdote, ele era um profeta que ficou vivendo junto com os que foram escravizados. E Jeremias estava lá, chorando e profetizando no meio daquele povo que foi levado como escravo. Ele era o apoio espiritual ali no meio. Quando a gente percebe que Daniel estava junto com uma camada diferenciada, vamos dizer, uma elite intelectual, com os amigos dele intelectual, havia um cuidado de Deus ali com Daniel, naquela camada que estava ali, não negociando seus valores, como havia um poder de Deus lá com Jeremias, com aquela camada que estava numa classe mais baixa. Então não importa qual seja o lugar, Deus vai ter sempre alguém que ele vai usar e ele vai mover em todos os ambientes, em todas as esferas, em todo o tempo, porque ele não dorme e ele não descansa, e os seus olhos estão sobre toda a terra, e a ele toda glória, e a ele todo louvor. E aí o rei designou lá no verso 5, ainda do capítulo 1, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Olha, eu tenho um perfil, eu quero esse tipo de pessoa. Intelectual, inteligente, bonito, sem defeito, com capacidade, mas eu quero que ele seja alimentado com a minha comida. O que significa ser alimentado com a comida do rei? O que significa você parar de comer a sua comida e passar a comer uma comida estranha, a beber algo estranho? O que isso representa na sua vida espiritualmente? Então, nesse caso, ele queria jovens que tinham valores não só físicos, que tinham que ser perfeitos, mas valores intelectuais. Ele queria pessoas com corpo e com mente. O diabo, ele não quer você pela metade. Tem gente que fala isso, né? Ah, Deus só quer o coração. Não, Deus quer você por inteiro. Assim como o diabo, ele não vai destruir você só pela metade. Ele, quando ele tenta nos destruir, ele destrói nosso corpo e ele destrói nossa mente. Ele destrói nossa força. E aí a gente vai ver que aqueles jovens tinham características de beleza, inteligência, conhecimento, capacidade. E essas exigências chamaram a atenção pelo posicionamento de Daniel. Daniel, quando ele percebeu, estou sendo levado para um lugar no qual está tendo um perfil, eu estou identificando, que vão me dar a comida deles. Por quê? Porque eu não posso comer minha comida. Porque eu não posso ser quem eu sou. Porque eu tenho que ser diferente. E o que Daniel disse? Ele se posicionou. Mas Daniel se posicionou de maneira tão interessante. Daniel não brigou, não esperneou, não bateu de frente, não foi o rebelde, que às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não vou fazer isso e rebelde logo, não é? Não, ele foi sensato. E a palavra diz que ele chegou para Aspenaz e ele falou com ele. Olha que incrível. Estratégia. Eu vou pedir para você. Eu sei que é você que é o responsável pela
E o Aspenaz ficou com medo. Ele disse: eu sei quem é o rei. Ele vai me degolar, ele vai me matar, ele vai me esfolar vivo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou desobedecer ao rei. São muitos homens, são muitos rapazes. Eu quero só que você permita que eu e meus amigos, olha aí, você e seus amigos, você e suas amigas. Há uma falsa santidade que a pessoa acha que vai ser santo sozinho. Eu sou santo, eu oro, eu jejuo, eu venho por 5 de oração, eu estou aqui, quem quiser vir, que vem. Como assim? Daniel não estava preocupado só com ele. Ele disse para Aspenaz: eu e os meus amigos, eu e as minhas amigas, eu não vou sozinha. Quando eu vejo uma jovem com um pensamento assim, para mim é egoísmo, sabe? Desculpem o termo, mas para mim é egoísmo. Uma jovem que nos chama amiga para vir para o encontro: não estou nem aí, já vou. Não vai não? Tchau. Como assim? Nem todas têm forças para vir. Quando a Ju começou a falar, ela falou da nossa batalha de estar aqui. Não é fácil não, queridas. Não é fácil você se desvencilhar, deixar para trás tudo que te prende. Olha que se você for parar para pensar, existem muitas coisas que te prendem, que te impedem de estar aqui. É uma série que você não concluiu, é uma coisa que você não viu, é aquele feed que você não atualizou. Então, são tantas coisas importantes, né? De um nível de importância, assim, extremo. E eu nem estou falando da louça para lavar, nem de nada. Isso aí não é tão extremo, né? Mas um feed atualizado, vocês sabem, é muito importante. Então, eu vou colocar aqui que é ironia, porque talvez a pessoa não entenda, né? Ironia. Enfim, então, ele disse assim: eu e os meus amigos, deixa que a gente fique esses dias sem comer e nos teste daqui a 15 dias, secretamente. E se nós tivermos emagrecido, então a gente vai seguir a dieta que o rei pediu. Mas se nós estivermos bem, a gente vai seguir e vai ficar tudo bem. E aí, o que Aspenaz fez? Ele permitiu, fez o teste, tudo ok, sigam, avancem. O que o Senhor nos ensina com esse pequeno relato histórico e real de um jovem que foi Daniel e de seus amigos? Nós vemos que todas vocês, todas nós, somos um Daniel. Todas nós, nesses dias atuais, nós nos encontramos em situações difíceis, que nós somos sitiadas, que nós somos tentadas, que nós somos seduzidas, que nós somos levadas a querer e a fazer coisas que parecem ser éticas, que parecem ser boas, que parecem ser adequadas, mas que fogem da palavra. E aí nós temos visto que, apesar do nosso país não estar sendo invadido, a gente não está sofrendo nenhum tipo de ataque civil, a gente não está em nenhuma situação de crise social, as pessoas não estão fazendo nenhum movimento contra o prefeito, contra os vereadores, não está todo mundo bem, não está tendo nenhum movimento religioso, mas há uma sensação de ataque. Há uma sensação de ataque. E é tão simples, porque o inimigo, ele tem estratégias tão sutis, tão leves, sabe? São sugestões, são pensamentos, ele gera uma dúvida na gente. A gente fica meio assim: será? Talvez não é tão mal assim. Talvez nem é tão assim como estão dizendo. Fulano faz, nunca aconteceu nada. 2 pés, 2 pernas, caminha por aí. Não é nada demais. São ataques que vêm na nossa mente. Por vezes você está ali vendo alguma coisa, e aí você para e olha, aí você diz: não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Eu estou sozinho. E aqueles ataques, eles começam a vir de forma sutil, de forma bem estratégica, de forma bem arquitetada. Quer um exemplo? Gente, tem um ataque maior do que o nosso celular não tem. Às vezes você fala assim: eu queria comer um bolo. Aí na hora que você abre o YouTube, é tanta coisa de bolo, né? Receita de bolo. Aí abre o Instagram, é bolo. Meu Deus, olha o TikTok, bolo. Aí fala: nossa, tá demais, olha. Rapaz, eu pensei no bolo e o bolo aparecendo. Como é que pode, né? É o sexto sentido que celular tem. Celular que é do bom, querido, é do bom.
feito para nos manipular. Nós somos manipuladas, nós somos usadas. Ai meu Deus, é forte, né? Como diz os irmãos, ser manipulada, ser aprisionada por uma coisinha, depender dele. Falei pra Thaís agora, mas a gente saiu do estado, eu falei, eu tô dando tempo, não estava dando conta de conciliar o estudo e atualizar as redes e responder. Falei, eu não aguento, eu tive que priorizar ou a minha mente, meu estudo, ou as redes sociais, porque elas estão muito tempo da gente. No início que eu saí, eu ficava sentindo falta. Hoje eu fico pensando, meu Deus, como é que alguém pode ficar horas assim? Fui me desintoxicando a ponto de estou vivendo tranquilamente. Continuo com 2 pernas, 2 braços, né? Tô bem. Tô bem. Tô ótima. Porque a gente fica consumindo a vida dos outros e os outros ficam consumindo a vida da gente, vocês sabiam? Você consome os outros e eles consomem a gente. E eu falei pro Senhor, Deus, eu não quero mais ser consumida, não. É forte. Então a gente vive em ataque e o Satanás, ele é muito estratégico, ele é tão inteligente, ele arquiteta de forma tão interessante e ele entra em nossas casas de formas diferentes para roubar os filhos dos pais, para roubar as amigas das amigas, para roubar a gente de nós mesmos. Você sabia que a gente pode ser roubado de nós mesmos? Por exemplo, eu poderia ter valores e princípios até 15 anos. Depois de 15 anos, não, acho que eu quero botar um piercing, eu quero fazer uma tatuagem, eu quero muito botar um dread no meu cabelo. Aí a gente nem para pra pensar, eu nunca pensei nisso até ontem, mas eu estou sendo roubada de mim. Eu estou sendo conduzida para fazer coisas que até ontem eu nunca pensei. Aí você pensa assim, essa é minha nova eu. Você já ouviu alguém falando assim? Minha nova eu, agora eu sou uma mulher diferente. Não, filha, você está sendo dominada por uma cultura diferente daquela que Deus te fez para ser. Compreendem? Diga amém em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, Senhor, eu espero que você esteja entendendo. Pai. Por favor. Isso que a senhora está falando é até algo que a gente tocou na quinta-feira, de jogos, sobre essa questão, né, da influência, porque muitas das vezes o líder ele trouxe até a foto de alguns famosos e perguntou para os jovens o que eles sabiam daquela influência, quem era, o que era. Todo mundo sabia alguma coisa, desde que sabia quantos filhos tinha, a data que nasce, sabia tudo. E ele estava falando sobre a gente estava falando dessa questão das redes sociais, como isso tem tomado algo tão precioso que Deus deu pra gente, que é a nossa identidade, que é essa nossa servos de Deus, né? E muitas das vezes a gente olha tanto para a vida dos outros, pessoas que estão ali, que se dizem que são top dos tops e na verdade por trás tem uma vida estragada, que não tem nenhum tipo de influência para nos oferecer. Muitas vezes a gente se adapta, perde os nossos valores cristãos por pessoas que se dizem influências que não tem nada de bom para nos agregar. E a única função delas é ser usadas pelo inimigo para roubar aquilo que Deus nos entregou. Então isso é algo que a gente vê muito nos nossos dias, é algo muito importante que você está falando, né? Que às vezes isso daqui consome mais do que isso daqui. Muitas das vezes eu tiro por mim própria, às vezes a gente vai ler um capítulo da Bíblia, quando está no versículo 20, a gente vai ficar, meu Deus, esse capítulo não acaba mais não. Quantos falta ainda? Quando está no celular, quando a gente vai olhar, se eu vou dar só uma olhadinha, chegou uma mensagem, se eu vou olhar uma mensagem. Quando a gente dá fé, já passou 1, 2 horas, às vezes tinha coisas importantes pra gente fazer, a gente deixou de fazer por causa de um aparelho. Jéssica, né? Eu estava me lembrando de ouvir um short bem rapidinho de um pastor falando assim, vocês conhecem, até uma pastora falou assim, vocês conhecem o Neymar? Quem conhece o Neymar? Aí todo mundo, quantos anos o Neymar tem? Não sei o quê. Aí, ok. Aí ele falou assim, todo mundo conhece o Neymar. Se você chegar na porta da casa do Neymar e você bater, será que o Neymar vai te conhecer? Aí o pessoal fica assim, decepcionado. Sabe tudo do Neymar, o Neymar sabe nem que ele existe. Aí ele diz, pois é, queridos, vai chegar um momento que você vai bater na porta do Senhor. Você já ouviu falar muito dele, mas ele não te conhece. Uau, forte, né? Sabe por que isso acontece? Porque a gente gasta muito tempo
consumindo pessoas que não nos conhecem, consumindo pessoas que nunca vão saber nosso nome, que não tem o seu nome na mão direita, que não se importa com você, que não deu a sua vida por você e que infelizmente jamais vai saber quem você é. E aquele momento que você passa se dedicando para consumir aquela pessoa, você está deixando de consumir quem você deveria, que é a palavra de Deus. Viver essa palavra, ter prazer nessa palavra. Eu sempre digo que a gente precisa amar a palavra, desejar a palavra, viver a palavra, porque senão ela não vale para nós. E aí eu aconselho vocês que são jovens, que podem achar essa minha linguagem da minha Bíblia é muito difícil. Gente, hoje em dia a Bíblia tem várias versões. Eu amo a minha 365 da versão transformadora. A linguagem da transformadora, para mim, é a perfeita. E aí, eu tenho a NVI, eu tenho a NVT, eu tenho várias versões, mas você vai encontrar uma que se encaixa no seu perfil. E a minha é a que eu faço no meu devocional. Eu tenho várias Bíblias, mas do meu devocional é a 365 versão transformadora, que para mim fez toda a diferença. Gente, quando eu li Juízes na versão transformadora, eu pirei. Meu Deus, que livro é esse? O livro de Juízes é punk demais. Nem Hollywood vai dar conta de fazer o que aquelas histórias têm ali. Escuta o que eu estou dizendo. Muito obrigada, viu? E aí, a gente vai ver como assim, como é que a gente está em ataque. Como que eu estou em ataque? Nós estamos em ataque ao nosso corpo, nós estamos em ataque à nossa mente e nós estamos em ataque à nossa espiritualidade. Porque o diabo, ele quer destruir nossas vidas por completo. Sabe quando a menina nasce no evangelho, ela cresce ali no reino, aí de repente ela se desvia? A primeira coisa, ela fica peladona, né? Vocês já perceberam? Ela se tatua, ela se prostitui. Ataque aonde aí? No corpo. Não é assim? Fica deprimida, fica doente psicologicamente. Ataque aonde? Na mente. Quando vai para o álcool, para as drogas, quando se afasta de Deus, ataque espiritual. Aí você fala, mas é alguém, mano, que saiu da igreja. Nós que estamos na igreja, não tem esse ataque, não tem. Sabe? O desejo de mostrar pele, de mostrar o corpo, de se expor para os irmãos poder achar a gente bonita. Ah, irmã, se eu não mostrar isso aqui, ninguém vai me querer. Ataque ao nosso corpo. A gente fica vendo meninas usando coisas que a gente diz assim, tá todo mundo usando. Eu digo que o cropped é uma invenção de Satanás. Eu digo. E não é porque eu não tenho um corpo bonito, não. Porque vocês poderiam dizer, se ela tivesse um corpo maravilhoso, ela ia usar um cropped. Não. Porque a menina coloca um cropped, minhas queridas, quando ela levanta a mão, a barriga fica aparecendo. Não é? Infelizmente é. E você pode estar no peso, no shape perfeito. Mas você vai estar sensualizando, não é? Você vai estar ali fazendo uma propaganda de uma carne, de um material. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém, em nome de Jesus? Amém. Amém. Recentemente eu estava no culto e eu vendo as mocinhas se ajoelhando para... Quando chegou na igreja, ela se ajoelha assim, né? E aí eu estava sentada aqui e aí se ajoelhava. Quando ela se abaixava, eu via aqui, ó. Até a alma. Se a sua blusinha, minhas irmãs, seu decote, quando você se abaixa e ele mostra, essa blusa não é para você. Tem que dizer. Ou então tenha cuidado de quando você for se ajoelhar, porque às vezes a gente, né? Você coloca a mão aqui, ó, e se ajoelha. Porque eu tô falando para vocês. Eu vi muitas meninas se ajoelhando aqui, quando se abaixa, porque a gente vira de costa assim, ó. Por favor, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí a pessoa se abaixa, quando ele faz isso, o corpo baixa. E quem está no banco, de frente, vê tudo isso. E não é legal. Não é legal. Eu fico com vergonha. Vocês ficam com vergonha de saber que as pessoas estão vendo vocês desprevenidas? Que ele talvez não foi intencional. Não é? Você não faz de propósito, mas quando você se abaixa, que a pessoa vê, o irmão já fica, né? Fica vendo. E não
Então, existem vários tipos de ataque. Eu falei, até mandei um convite para a Ju, que foi anteontem, não foi, Ju? Anteontem, eu fiz uma ministração em casa com as meninas, algumas moças, assim como vocês, algumas jovens casadas, sobre santa beleza. E aí eu falei sobre isso, sobre como a gente fica refém do comércio, do mercado da moda. A gente fica refém do mercado da moda, de tal forma que quando você vai comprar uma roupa, você só pode comprar o que eles estão oferecendo. Você só pode levar a cor que tem lá. Você só está refém daquele momento, daquela roupa, daquele momento. E se não combinar com você, ele não está nem aí, você vai ter que comprar. Então você fica refém daquilo. E aí nós, jovens, quando vamos comprar alguma coisa, a gente tem que comprar o que tem. E muitas vezes não glorifica o nome do Senhor. Então, a gente sofre vários ataques. E as jovens, não estou querendo fazer aqui a fala feminista não, tá? Mas as meninas sofrem um ataque violento. Talvez bem maior do que os meninos. Você sabia disso? Porque a menina, ela tem a responsabilidade de se manter pura, de se manter firme, de se manter forte, de se preparar para o casamento, de ser luz, de brilhar e ainda ficar no salto, glória a Jesus, né? E aí a gente vê que mais uma vez o plano de Nabucodonosor não foi em vão. Nabucodonosor não pegou os velhos, não pegou os deficientes, não pegou aquele povo já decrépito. Ele pegou quem? Os jovens, com saúde, bonitos, belos. Por que ele pegou vocês? Lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 14, nós vemos o seguinte texto que João escreve: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Não os velhos, não os com problema, os jovens. Há uma força em vocês. Há algo em vocês que não dá para mensurar. Há algo em vocês que o Senhor colocou. É a força que faz com que vocês vençam o inimigo. Mas para você vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. É uma estratégia de guerra, sabia? Para você vencer o seu inimigo, você não pode entrar na batalha ingenuamente. Estou deslizando aqui, estou caminhando aqui. Não. Para você entrar em uma batalha, conheça o seu inimigo. Porque ele já lhe estudou. Ele sabe quais são as suas fraquezas. Ele sabe qual é o seu ponto fraco. Ele sabe aonde você tem ali um deslize fácil. Ele sabe aonde te atingir. Ele sabe o que é mais frágil em você. Então, é importante que nós conheçamos quais são os nossos valores. O que tem em mim, Senhor, que é valoroso? Eu preciso olhar para mim individualmente. Eu preciso me conhecer. Conhecer a minha essência. Conhecer as minhas fraquezas. Eu faço um curso chamado CHIC, que é uma curadoria humana, uma curadoria da identidade humana, que trata sobre a beleza como um todo. E nesse curso, lá tem um teste que a gente faz, que você se aplica o teste, você faz o teste, você pega o mesmo teste e passa para 3 pessoas responderem aquele teste sobre você. Então lá no teste pergunta assim, qual é a parte do seu corpo que você acha mais bonita? Qual é a parte de você que as pessoas acham mais bonita? O que mais você gosta em você? Aí, se eu perguntasse para a Jéssica, a Jéssica ia dizer, qual é a parte do corpo da irmã Regina que você acha mais bonita? O que a irmã Regina tem na característica dela que você acha mais bonita? Quando você pega todas as respostas, você vai confrontar para ver como você se vê e como as pessoas veem você. E aí você começa a perceber que o olhar do outro prioriza e valoriza coisas que você não valoriza. Às vezes a gente fica sempre naquela, eu não sou bonita não. Eu acho que eu sou médio. A gente tem essa mania, né? Falsa modéstia. Não tem essa falsa modéstia? Só que as pessoas olham pra isso, nossa, que cabelo lindo. Uau, eita cabelo. Nossa, seus pés são maravilhosos. Meu Deus, nunca vi joelhos assim. Então as pessoas olham pra gente e destacam
gente quer se ver perfeito, porque a gente tem padrões distorcidos. A gente olha para a Graciane Barbosa e acha maravilhosa, né? Aquele corpão malhado. Mas tem gente que acha. O povo fitness acha ela a musa, a rainha das rainhas. Padrões invertidos. Padrões invertidos. Valores invertidos. Mulheres masculinizadas. Mulheres fora do perfil que Deus gerou para você. Então você tem que conhecer os seus valores. E porque se você não sabe os seus valores, tem alguém que sabe. O inimigo sabe ferozmente qual é o nosso valor. E até uma canção, quando eu estava escrevendo, estava me lembrando. Você sabe o valor que tem uma alma? Eu não sei nem cantar. Você sabe com essa música? Irmão, você sabe? Olha, Deus está me lembrando. Olha como Deus é o... Obrigada, Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Aí ele diz que o valor de uma alma custa muito caro. A gente não tem noção de quanto a gente custa para Deus. A gente não sabe. Mas, lá em 1 Pedro, nós vemos ele dizendo o seguinte, no capítulo 5, no verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não descansa, minha gente. Ele não tira férias. Ele não vai para Dubai. Sabe? Ele está aqui o tempo inteiro ao nosso derredor, bramando, esperando que a gente tire ali uma atenção. Ele só quer que a gente, sabe? Fique ali à vontade, confortável. Então você sabe o que há de mais precioso na vida de vocês? O que tem de mais valoroso? Será se é a casa? Será se é o patrimônio líquido dos seus pais? Será se é o seu closet? Será se é a quantidade de livros? Será se são seus sapatos? Será se... O que será que é mais valoroso? Algo que seja tangível ou intangível? Uma linguagem aqui administrativa. Nosso bem mais precioso chama-se nossa salvação. Sabia? O nosso bem mais precioso, que é intangível, é a nossa salvação. As coisas materiais, elas passam, elas são perecíveis, elas têm tempo de validade. Por mais que você ame uma determinada comida, ela vai estragar. Por mais que você ame uma viagem dos sonhos, ela vai ter que acabar. Por mais que você ame a sua casa, ela vai precisar de reforma. Ela tem um tempo de validade. Eu vi outro dia viajando umas casas que eram assim, ai que casa datada, esse telhado. Aí uma pessoa falou assim, essa casa quando foi feita, ela era como se fosse um espetáculo da rua. Mas vai passando os anos, ela vai ficando datada. Ela vai perdendo a beleza. Ela vai perdendo a luxuosidade. Porque tudo tem prazo de validade. A juventude de vocês tem prazo de validade. Quando vocês tinham 5 anos. Aí a idade vai chegando. Meu Deus, eu já fui criança, gente. Vocês acreditam nisso? Eu já fui bebê na maternidade. Meu Deus, Senhor. E agora sou mãe. Quando eu vejo meus filhos, eu falo, não, Senhor, eu que sou criança. Dentro de mim, eu quero ser bebê ainda. Eu quero chorar no colo da minha mãe. Mas aí eu tenho que me levantar. Vamos lá, queridos. Eu sou a mãe, eu que estou mandando aqui nesse negócio. A realidade chegou para mim. A idade chega, mas tem uma coisa que jamais vai passar, a nossa salvação. Amém? Ela é eterna. E em Coríntios, a gente vê, pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio. Olha o que Paulo diz. A gente é tão levado pelas nossas agitações e coisas do dia a dia que a gente se esquece. Tem dia que a gente passa o dia inteiro, acorda, almoça, janta, vai dormir e não se lembra que está salvo. Você sabia? Tem dia que a gente passa o dia inteiro, vai para a escola, faculdade, não sei o quê, e não se lembra que é salvo. E não se lembra que Jesus morreu na cruz. Até ora, até agradece a Deus pelo dia, até agradece a Deus pela saúde, mas não se lembra do ato da salvação da sua vida. Por que isso acontece? Por que a gente se esquece do nosso bem mais precioso?
E por que Daniel decidiu não se contaminar? Porque Daniel sabia quem ele era. Com 14, 15, 16 anos, ele já sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a linhagem dele. Ele sabia que, mesmo estando na corte de um rei que era idólatra, que era louco como Nabucodonosor, ele vinha de uma linhagem real, superior. Você pode ser seduzida por valores desse mundo, propostas de trabalho, propostas de coisas e negócios, propostas de posição social, mas jamais se esqueça que o seu sacerdócio é eterno. Você veio de uma linhagem real e a sua linhagem é eterna. Que tudo nessa terra é transitório e passageiro. Tudo tem um tempo perecível, mas quem lhe salvou, lhe deu uma vida eterna. O tempo vai parar de contar, mas você vai caminhar na eternidade. Você vai caminhar com o Senhor. Você vai ouvir da boca dele: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que eu vos preparei. Vocês vão ouvir que são amadas do Senhor, que Ele se agrada de vocês. Vocês vão ouvir dele o quanto Ele ama vocês. Então, não coma da mesa do rei, não se contamine, não deixe que seus valores sejam pervertidos, sejam distorcidos. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de ser você, essa princesa do Senhor, que Ele ama e que Ele cuida. Eu tenho caminhado dentro das universidades. Deus me chamou para um ministério dentro das universidades, no campo acadêmico. E eu tenho visto muitas moças que, quando entram na universidade, na academia, elas se envergonham de serem identificadas como crentes. Recentemente eu participei de uma mesa, e nessa mesa eu estava assistindo lá na universidade. Eu estou na Universidade Federal do Norte, no Tocantins, e foi exposto lá uma palestra. Gente, eu não quero falar para vocês para não deixar vocês tristes. E aí alguém falou comigo assim: não desiste do curso não, isso aqui é assim mesmo. E eu falei: eu não vou desistir, porque eu vou resistir. E eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de usar minha saia. Eu não me envergonho de ser quem eu sou. Mas eu vou dizer para vocês, os olhares julgadores, as pessoas, isso e isso. Mas você se mantém firme diante do Senhor. No trabalho, já foi muito julgada no trabalho, mas você se mantém firme no Senhor. Não negocie seus valores. Não negocie a sua essência, a sua beleza. Não negocie com procedimentos que descaracterizam quem você é. Não negocie o seu amor pelo Senhor, o seu secreto com Ele. Não negocie jamais deixar de consumir a palavra para consumir pessoas que não te edificam, que não acrescentam na sua vida. Pessoas que postam sobre sua vida da hora que acorda, da hora que dorme, é quem não tem o que fazer e está prendendo você. Está prendendo sua mente, está prendendo sua vida. Não negocie seus valores. Não se amolde aos padrões desse mundo. Não se amolde. Não deixe que o mundo determine quem é você. Que ele coloque cores em você e tire o brilho do Espírito Santo da sua vida. Não deixe que ele faça isso. Não seja aquela pessoa que vai agradar o mundo. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Sabe? Quero terminar essa palavra dizendo uma frase que Jesus disse. Nos evangelhos a gente encontra que por amor do meu nome vocês vão ser odiados. Bem-aventurados serão quando vocês forem odiados por causa do meu nome. Então, não espere ser agradável. Não espere que as pessoas coloquem tapete vermelho para vocês passarem. Porque infelizmente não vai acontecer se você se manter como Daniel. Mas não bata de frente. Não bata de frente. Apenas se mantenha íntegra. Se mantenha genuína no Evangelho.
E eu digo para vocês que o Evangelho é a nossa salvação. É a luz para a nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar?